Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje vamos trazer notícias exclusivas aí referentes à contratação de um zagueiro do Atlético Mineiro. A gente vai trazer para vocês o nome do atleta, a idade do jogador, situação aí que pode estar sendo concretizada ainda no decorrer do dia de hoje. Vamos falar bastante também sobre outras situações de mercado da bola, porque além desse zagueiro, o Pedrinho, nosso presidente, quer contratar mais 3 jogadores, então a gente vai trazer para vocês todos os detalhes aí dessas movimentações de mercado, inclusive saídas de jogadores que podem ser anunciadas aí até o final dessa semana, né? O Vasco está tentando a saída de 5 atletas, muitos deles com propostas aí para saírem do Vasco da Gama e, óbvio, vamos falar muito sobre o jogo, sobre o clássico desse sábado entre Vasco e Fluminense, partida que vale muita coisa, né? Além da pontuação, além da autoestima e da moral, o Vasco pode voltar aí a figurar entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, primeiramente, gosto de convidar você vascaíno, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Se você clicar lá com o seu dedo, ó, pum, automaticamente você já estará fazendo parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube. E eu peço a colaboração de vocês, totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo para ajudar na divulgação, no crescimento, né, e no alcance do nosso canal para chegar aos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? E antes da gente começar o vídeo, quero deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, a BetWinner, porque sábado é dia de clássico, sábado é dia de jogo Vasco e Fluminense. E lá na BetWinner, como sempre, vai ter premiação, vai ter aí bônus para a rapaziada. Quem se cadastrar hoje na BetWinner vai ganhar R$300 de bônus de boas-vindas. Além dos R$300, quando você fizer o seu primeiro depósito, 2 coisas vão acontecer. Você vai ganhar 130% em cima do valor que você depositar. Então, vamos dizer que você deposite R$100, na sua conta vão cair 230 e todo mundo que depositar qualquer valor acima de R$5, automaticamente, ó, vai entrar no sorteio de uma camisa dessa daqui, ó, segundo uniforme do Vasco. E para melhorar, você pode, se você quiser, não precisa botar nome e número nas costas. Essa aqui é do Coutinho. Se você quiser botar o seu nome, pode botar o nome do seu filho, o nome da sua esposa ou o nome do Coutinho. Você que sabe. Então corre lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Clica no link da BetWinner para garantir a sua participação na promoção exclusiva aqui do nosso canal. Combinado? E ó, recado, se você já é cadastrado, não tem problema. Faz um cadastro, vou falar baixinho, mas faz um cadastro novo com um e-mail diferente, que aí você vai duplicar suas chances de estar ganhando uma camisa dessa, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo desse sábado, né? Partida aí contra o Fluminense que vem crescendo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude, mas jogando bem, a grande verdade é essa. Depois eu assisti o jogo de novo, o Fluminense teve uma boa atuação, teve muitas chances de gol, finalizou aí mais do que 3 vezes mais do que a equipe lá do Rio Grande do Sul. Então o Fluminense vem, obviamente, abalado da eliminação, mas vem motivado, porque vem crescendo, vem melhorando as suas atuações aí desde a chegada do zagueiro Thiago Silva. Lembrando que o Fluminense não poderá contar com o lateral Marcelo, que teve uma fisgada na coxa esquerda no último jogo, então não deve ser relacionado para o jogo aí desse sábado. E do lado do Vasco, a gente tem a volta do nosso zagueiro, João Vitor, né? Um reforço de peso. Ele ontem treinou, mas não treinou entre os titulares, né? Ficou ali no banco de reservas, treinou no time reserva, para ser mais direto aqui ao ponto, né? E o Rafael Paiva repetiu a escalação do último jogo. Ele fez algumas mudanças no decorrer ali do treinamento, como por exemplo, a entrada do volante Souza na vaga do Sforza e depois na vaga do Cocão, testando o meio de campo ali com mais saída de jogo, né? E testou também lá no ataque, na vaga do Adson, o Emerson Rodrigues, né? Mas o Adson provavelmente será o titular. Outro jogador que era dúvida era Lucas Piton. Tinha sentido uma fisgada na coxa esquerda, porém treinou ontem normalmente, fez ali todo o trabalho e não sentiu nenhum desconforto, então deve ir para a partida desse sábado também. Então a provável escalação deve ser um Vasco muito parecido com o do último jogo, talvez até igual, né? Com Léo Jardim no gol, Piton e PH nas laterais, Maicon e Léo Pelé ou João Vitor na zaga, meio de campo com Hugo Moura, Sforza, Cocão ou o Souza e o Payet, e lá na frente Adson e Verratti ali fechando o time titular, né? Fechando os 11
que vão a campo nessa partida. Lembrando que o jogo não será em São Januário e não será no Maracanã, vai ser num estádio alternativo, vai ser no Newton Santos, no Engenhão, estádio do Botafogo, né? Partida que vai acontecer numa grama sintética. Muita gente me perguntando se eu acho que é bom ou ruim para o Vasco. Eu acho que é bom, porque grama sintética a bola corre mais e o time do Vasco tem mais velocidade. Com o Adson, tem ali jogadores mais jovens também que podem conseguir se adaptar melhor do que o time do Fluminense a esse tipo de gramado. Mas enfim, vai ser um jogo equilibrado, é um clássico importante. O Vasco vencendo pula para 27 pontos, volta a entrar entre os 10 primeiros classificados do Campeonato Brasileiro. Porém, em caso de uma derrota ou em caso de um empate, o Vasco se complica, porque vê o pelotão lá do Z4 se aproximando cada vez mais aí da equipe do Vasco da Gama. Então é importante essa vitória, o Vasco é mandante dessa partida, então um jogo teoricamente que é em casa, então é muito importante pontuar bem, fazer um grande jogo para ir embalado para a próxima partida contra o Criciúma fora de casa no domingo da semana que vem. Mas enfim, bora falar agora de mercado da bola, porque ontem foi movimentado, tá? Ontem foi um dia movimentado em relação a várias questões de movimentações de mercado da bola. Primeiro vamos falar da Barca, né? A gente pode ter ainda essa semana 2 ou 3 jogadores se despedindo do Vasco. Um deles é o Prachetes, que é o mais próximo aí a deixar o clube, né? O Prachetes tem interesse de 5 clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. Um deles é o Atlético Paranaense, né? E o Vasco não vai se opor à saída do Praxedes. Ele está emprestado ao Vasco até o final do ano. O Vasco não tem interesse em comprar o Praxedes, né? Depois de não conseguir fazer uma boa temporada. Então a tendência é que o Vasco aí libere, né, a saída do jogador, que pode ser confirmada até sexta-feira. Outro jogador que ontem tivemos a informação que recebeu mais uma sondagem foi o volante chileno Pablo Galdames, sondagem vinda do San Lorenzo. Parece que o San Lorenzo entrou em contato com o staff do jogador, que passou, né, isso aí para o Vasco, e mais um jogador que o Vasco não vai se opor. Se chegar uma proposta para tirar o Galdames do Vasco, o Vasco vai liberar de graça, não precisa pagar nada, só arcar com os salários do atleta, lembrando que o Galdames tem contrato com o Vasco até dezembro desse ano. E aí as situações de outros 2 atacantes, Rossi e Serginho. O Rossi tem 3 propostas na mão nesse momento, mas o Rossi está batendo o pé, não quer sair, está fazendo jogo duro, está prejudicando o Vasco. E volto a repetir, Rossi, você se diz vascaíno, se tem proposta na mão, irmão, vai para outro lugar, vai jogar. O jogador tem que estar em campo, o jogador tem que querer jogar futebol, vai ficar no Vasco afastado, treinando em separado. Pelo amor de Deus, né? E a situação do Serginho é similar, né? Recebeu 2 propostas, mas até agora não aceitou, né? Não aprovou aí a saída dele do Vasco nesse momento. Mas enfim, entrando agora no assunto contratações, vamos entrar aqui no assunto, né? Vindas de jogadores aí para o Vasco da Gama. Ontem, né, à tarde, surgiram alguns rumores que o Pedrinho estaria aí indo ao mercado já com um capital, com grana para investir, para comprar jogador, né? E esse capital seria possivelmente do novo investidor, né, que talvez compre as ações da 777/ACAP, né? E aí esse rumor acabou passando ali, né, nas redes sociais, muita gente falando sobre essa possibilidade, né, do Pedrinho já ter acesso a dinheiro, né, antecipadamente, para que ele possa reforçar o elenco do Vasco. Quem se lembra, há 2 semanas atrás, o Pedrinho falou que iria trazer pelo menos mais 2 contratações, ou ia tentar trazer mais 2 contratações. E ontem tivemos a informação que de 2 pulou para 4. Em vez de trazer 2, o Pedrinho quer trazer 4 reforços aí ainda nessa janela. E aí é óbvio que precisa de dinheiro, é óbvio que o Pedrinho precisa de grana para contratar. Então realmente parece que essa grana pode estar vindo aí do futuro novo dono do futebol vascaíno, que a gente não sabe se é um grupo americano, inglês, europeu, lá do mundo árabe, ou uma empresa brasileira também, que poderia ser o caso, né? E ontem à noite surgiu o nome do zagueiro Maurício Lemos, jogador uruguaio, jogador de 28 anos, muito experiente, né? Um jogador muito rodado, jogou no Uruguai, jogou na Rússia, jogou na Espanha, jogou na Itália, jogou na Turquia, jogou na Bélgica e desde o ano passado joga ali, né? Defende as cores do Atlético Mineiro. Então o nome do Maurício Lemos agrada, um jogador que ano passado teve ali um probleminha de lesão, mas é hoje um reserva de luxo do Galo, não vem atuando com constância, né? E no Vasco, sem sombra de dúvida, seria titular ao lado do João Vitor, né? Um jogador mais jovem, um jogador muito forte na bola aérea, que tem uma boa saída de jogo com a bola nos pés, né? Um jogador interessante porque já conhece o futebol brasileiro,
tem experiência internacional, acredito que chegando no Vasco seria titular e o Galo parece que está aceitando liberar o jogador sem custos para o Vasco da Gama, né? O Vasco pode estar tirando o jogador do Galo de graça, sem ter que pagar pela vinda do jogador e digo mais, né? O Vasco só teria que arcar com um contrato de 2 anos, pagar luvas e é uma negociação que está avançada, né? Pelo que a gente soube ontem à noite, o jogador poderia já estar sendo contratado pelo Vasco ainda hoje. Além do Maurício Lemos, né? Parece que o Pedrinho quer contratar mais um zagueiro, entende que o sistema defensivo do Vasco hoje é uma grande carência, né? Então ele quer o Maurício Lemos e mais um jogador para o sistema defensivo e 2 atacantes, um para ser titular, um jogador de lado de campo, um jogador de velocidade, um ponta, né, que possa ajudar nas puxadas de contra-ataque e também na recomposição, e além desse atacante de velocidade pro time titular, um reserva à altura para o Pablo Verrete, né? A gente tem hoje o GB, que é um menino da base, mas que, sinceramente, não está pronto, né? O GB é um garoto muito potencial, um potencial de crescimento muito grande, mas, pô, vamos falar se o Verrete, por exemplo, se machuca, tem que ficar 6 jogos fora de campo. Não acho que o GB seria hoje, né, um substituto ideal por questão de experiência, por questão de maturidade e por questão de elenco. Então o Pedrinho entende que é necessário trazer um jogador mais pronto, um jogador que possa substituir o Verrete e não sentir a pressão como o GB poderia sentir em caso de uma necessidade. Então essas são as situações de momento, a gente segue buscando informações, estou até inclusive dando uma olhada aqui nesse momento aqui na minha caixa de entrada para ver se surgiu mais alguma novidade, mas não, por enquanto é isso. Assim que pintar qualquer notícia nova, qualquer novidade, principalmente referente aí à contratação do Maurício Lemos ou de outros jogadores, a gente traz para vocês aqui no YouTube e também nas nossas outras redes sociais, né? O Twitter, o TikTok e o Instagram, por isso que é importante você estar seguindo a gente por lá também. Todos os links aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza, rapaziada? Então é isso, muito obrigado. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!